pode por vezes parecer um bocadinho agressivo, violento, assim um bocadinho áspero, quando durante uma entrevista de emprego, numa análise ao nosso CV, ou uma pré-análise e depois então as perguntas, alguém nos perguntar, então, mas explica-me efetivamente o impacto disto, daquilo ou do outro. Hoje em dia, como já várias vezes falei, através dos conteúdos que vou partilhando, se vê aqui um incentivo a que existe aqui quase que uma parametrização da função e quase que somos todos iguais a todos, todos temos que saber aquele X número de ferramentas, aquele X número de linguagens, aquele X número de coisas que temos que fazer e acontecer e ter um portfólio e ter isto e aquilo. Quase que nos falta o ar. E por vezes esquecemos que, tal como nós o fazemos, os outros também o fazem. E os outros também concorrem às mesmas vagas de emprego. E, perante uma entrevista, é possível que quem está do outro lado queira entender o que aquilo significa efetivamente no teu percurso. E o que é aquilo? Construí uma suite de automação, com esta tendência que queremos que os QAs sejam todos programadores. Certo. Então, mas qual é o impacto dessa suite e dessa automação que tu desenvolveste? Ou qual é que poderia ser o impacto? Porque podemos estar aqui a falar em situações, não é aleatórias que eu quero dizer, é situações... agora tive uma branca na palavra. Ideias, coisas que poderiam acontecer. Estamos aqui numa análise mais intelectual do tema. Então, mas figurado, num sentido figurado, era esta a palavra que eu queria usar. Pode não ser algo real, pode ser no sentido figurado, então, mas tu implementaste esta suite de automação, qual era o impacto que a mesma teria para que cenário é que tu a desenvolveste? Qual é que foi a estratégia que tu implementaste? Porque é que tu idealizaste desta forma? Ou então, eu liderei uma equipa de testes, certo? E qual é que foi o impacto dessa liderança? O que é que tu fizeste ao certo? O que é que tu implementaste? Quais é que foram as tuas estratégias? Quais é que foram os teus objetivos, os teus ganhos, os resultados? O que é que isso significa? Outra também. Eu liderei a implementação do processo de Shift Left. Agora outro chavão que nós temos do Shift Left. Certo, então, mas qual é que foi o resultado desse processo? Como é que tu o implementaste? Que análise anterior é que tu fizeste ao mesmo? Como é que tu identificaste que esse processo era necessário implementar agora? Entendes o que é que eu estou a dizer? É que nada me serve eu ter no meu CV que eu fiz, aconteci, encontrei, implementei, etc, etc. No CV são apenas palavras escritas e é preto no branco, é uma folha, não diz nada a quem está do outro lado ou a quem quer que seja que tu encontres e que fales sobre as coisas que tu fazes. É muitas vezes mais importante entender o impacto daquilo que nós fazemos. E quem trabalha na área de teste e qualidade de software sabe que o nosso trabalho tem um impacto muito grande. E nem sempre o mesmo é visível, mas é importante que o mesmo seja fácil de identificar. Mesmo quando não é visível, ser fácil de identificar, ser fácil de mapear, ser fácil de parametrizar, ser fácil de analisar com base de métricas. Portanto, quando vais para uma entrevista, não é só dizer eu fiz. Certo, fizeste, mas porquê? Fizeste para quê? Fizeste com que intuito? Fizeste com que objetivo? Qual foi o impacto? Qual é que foi a tua estratégia? Porque são estes pensamentos críticos, esta tua explanação de informação, a forma como tu consegues apresentar os teus resultados, que te vão fazer distinguir dos outros candidatos. E é essa forma de ser, de te apresentar, de falar, que vai fazer com que depois na vida real tu também
te destaques. E hoje são tantas as pessoas que já vieram falar comigo de Patrícia, como é que eu me vou destacar? Patrícia, como é que eu me vou distinguir dos outros? São estes pequeninos detalhes. Porque as ferramentas, todos nós podemos saber as mesmas ferramentas, todos nós podemos saber as mesmas metodologias, todos nós podemos saber o mesmo. Mas é a forma como nós utilizamos, implementamos, pensamos, arquitetamos, desenvolvemos aqui a estratégia que faz de nós bons profissionais para determinadas funções, para determinados objetivos. São também estas formas de é assim que eu faço, de mostrar como é que nós fizemos, pensamos, que nos vai permitir desenvolver uma carreira que vai muito mais de encontro àquilo que nós queremos. Porque nós desenvolvemos uma estratégia, nós conseguimos defendê-la, nós conseguimos apresentar e explicar porque é que nós pensamos assim. Tu não foste atrás de uma tendência, tu pensaste e fizeste, implementaste desta forma porque foi como tu pensaste, foi como tu perspectivaste, foi como tu identificaste que seria uma necessidade e era a melhor forma de desenvolver, era a melhor forma de implementar. Por isso, não fiques magoado, amedrontado, sintas diminuído quando te perguntarem em entrevista ou até às vezes numa conversa com outros colegas, com outras pessoas, então, mas porquê que fizeste isso? Porquê? Aquela pergunta tão comum que os QAs têm no seu dia-a-dia. Mas porquê que as coisas foram feitas assim? Mas porquê assim e não de outra forma? Então, mas qual é que foi a estratégia que tu tiveste por trás disso? Então, mas porquê é que tu pensaste, foste por esse caminho quando existia aquela outra alternativa, que era se calhar mais fácil? Porquê que tu não foste por ali? Porquê? Começa a pensar nisso ou nessa forma perante as tuas vontades e as tuas necessidades de quereres dar um passo além. Pensa no porquê. E pensa, prepara-te para ires a entrevistas e te perguntarem o porquê. Ou mesmo que não te perguntem, tu teres aqui uma forma de apresentar o teu trabalho. Quando te dizem, então mas apresenta-me, fala-me um bocadinho de ti. Tu teres aqui este manejo, teres aqui este à vontade para falar do que tu conseguiste. Porque outra soft skill ou competência básica que é muito importante para os QAs é conseguir falar, comunicar, explicar, fazer-se ouvir, fazer-se entender. Espero que tenhas gostado desta reflexão. Se não me conheces e chegaste até aqui, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, a QA portuguesa, e tenho como objetivo explicar, desmistificar, ensinar a área de teste de qualidade de software. E faço através de diferentes plataformas digitais, quer seja YouTube, Spotify e Instagram. Se não me segues em nenhuma delas, deixo-te já o convite para que possas subscrever e acompanhar, que semanalmente partilho conteúdos específicos da área em alguma delas ou quiçá nas três. Quer tu sejas curioso sobre a área ou até profissional da mesma, aproveita desde já e acompanha-me. Mas como dizia, espero que tenhas gostado desta reflexão. Deixa-me saber também a tua opinião. Quero saber o que é que tu pensas sobre esta forma de pensar e quiçá esta estratégia e se, talvez, a coloques em prática na próxima entrevista à qual tu vais. Obrigada e até à próxima.